Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor José Carlos Valério. Nesse vídeo do canal Matemática Águia, vou falar um pouco de progressão aritmética. Mais especificamente, vou falar da soma dos termos de uma PA finita. Então é o seguinte, pega o seu material de anotação e vem comigo! Muito bem! Então é o seguinte, não deixe de seguir e curtir o canal, ative o sininho para receber a notificação, me siga também lá no Instagram e vamos que vamos! Então é o seguinte, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma PA que é 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Eu posso somar, como eu estou falando da soma dos termos de uma PA, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer aqui o seguinte, eu posso somar, se eu estou falando da soma dos termos, eu posso somar 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 13 mais 15. Essa soma aqui vai dar quanto? Essa soma aqui vai dar 60. Tá bem? Não precisamos fazer os cálculos aqui. Aí, seguinte, ao invés de somar do jeito que eu fiz aqui, eu vou mostrar para você que existe uma maneira mais simples de se fazer essa soma. Vamos lá. A maneira mais simples, desculpa aí o risco aí. A maneira mais simples é o seguinte, somando o primeiro com o último, dá 20. Nesse caso aqui. Somando o segundo com o penúltimo, dá quanto? Segundo com o penúltimo também dá 20. Somando o terceiro com o antepenúltimo, também vai dar 20. Poxa, professor, que legal! Sim, isso aqui é muito legal. Eu posso também fazer a soma dessa PA como sendo o quê? Como sendo 20 vezes quanto? 1, 2, 3. 20 vezes 3. Só que ao invés de escrever 20 vezes 3, eu vou, na verdade, escrever 20 vezes 6 dividido por 2. Por que, professor? 6 dividido por 2. Porque nós tínhamos inicialmente 6 elementos. Quando eu somei de 2 em 2, eu vou ter 6 dividido por 2 elementos. Então, a nossa soma, por sua vez, né? A nossa soma vai ser 20 vezes 3. A nossa soma vai ser igual a 60. Assim como nós falamos lá em cima, a soma deu 60. Professor, por que isso é válido? Isso é válido devido a uma propriedade que nós temos na PA. Qual a propriedade? A propriedade fala o seguinte, que a soma de dois termos equidistantes de uma PA é igual à soma dos seus extremos. É o que nós fizemos aqui. Ó. 7 e 13 são termos equidistantes de 5 e 15. 9 mais 11 são termos equidistantes de 5 e 15, respectivamente. Então, professor, isso ajuda muito. Sim, isso aqui ajuda muito. Se você tentar levar isso aqui para a sua prova, vai te ajudar muito. Por quê? Olhem só essa PA aqui. Dada a PA A1, A2, A3, AN. Tá joia? Se eu somo o primeiro com o último, vai ser quem? A1 mais AN, não vai? Agora o seguinte, se nós somarmos o segundo termo com o penúltimo termo, eu vou ter também, pela propriedade acima, eu vou falar também que isso aqui, vou falar não, né? Eu vou afirmar que isso aqui também vale A1 mais AN. E se nós continuarmos aqui, vou fazer de preto agora, seguinte, eu posso somar o terceiro termo com o antepenúltimo termo, também vai dar A1 mais AN. Olha que legal, legal demais isso aqui. Por quê? Por que isso aqui é legal? Isso aqui é legal pelo seguinte, a soma dos termos de uma PA, então, pode ser escrita como sendo o quê? A soma dos termos pode ser escrita como sendo A1 mais AN, A1 mais AN, correto? Vezes quem? Vezes quem? Nós tínhamos aqui inicialmente N termos, tá bem? Se eu tinha N termo, agora eu somei de 2 em 2, então eu vou ter o quê? N sobre 2. Legal demais, né? Isso é muito legal. Por quê? Eu posso falar então que a soma dos enésimos termos de uma PA finita pode ser escrita como sendo A1 mais AN vezes N dividido por 2. Isso tudo dividido por 2. Essa é a fórmula da soma dos termos de uma PA
finita. Olha que legal que é isso. Como facilita a nossa vida quando você consegue entender o porquê da fórmula. Eu falo muito com os meus alunos o seguinte: tenta entender. Você não precisa saber demonstrar todas as fórmulas, mas você precisa saber entender de onde surgiu a fórmula, o porquê da fórmula. Porque com isso vai facilitar na hora de você tentar fazer um exercício. Por que vai facilitar? Vai facilitar pelo fato seguinte: você não chega no exercício, você não lembra da forma, mas você lembra do processo para se chegar na forma. De repente, através do processo, você consegue resolver o que você tem. Então, gente, resumindo, só para a gente recapitular aqui, nós temos o seguinte: numa PA, nós vimos no outro vídeo lá que o enésimo termo, quando eu estou querendo encontrar o enésimo termo da PA, basta fazer o quê? Basta fazer que o enésimo termo da PA é o primeiro termo da PA, mais o número de termos da PA menos 1, vezes quem? Vezes a nossa razão. Correto? Vezes a nossa razão ou vezes a razão da PA. Tá joia? Nós temos também, que acabamos de ver aqui, que a soma dos enésimos termos de uma PA finita, né? É A1 mais AN vezes N dividido por 2. Essas duas fórmulas serão cruciais para a resolução dos dois exercícios que eu vou fazer com vocês. Então, vamos aqui para o primeiro exercício. Qual a soma dos 10 termos de uma PA? 1, 7 e 13. Eu quero saber a soma dos 10 primeiros termos. Se eu quero saber a soma dos 10 primeiros termos, eu vou inicialmente fazer o quê? Vou tirar os dados desse problema. Então, vamos lá. O primeiro termo dessa PA equivale a quem? Equivale a 1. Tá bem? A razão dessa PA, para tirar a razão dessa PA, eu vou escrever aqui o segundo termo dessa PA. O segundo termo dessa PA vale 7. Então, o que nós podemos concluir aqui? Nós podemos concluir que a razão dessa PA aqui vai ser igual a quem? A razão dessa PA vai ser 7 menos 1. 7 menos 1. 7 menos 1 é igual a quem? É igual a 6. Ou seja, a razão dessa PA vale 6. Tá bem? Eu quero saber a soma dos 10 primeiros termos. Se eu quero saber a soma dos 10 primeiros termos, eu preciso também saber quem é o 10º termo dessa PA. Não preciso? Tá bem? Correto? Então é o seguinte, para encontrar o 10º termo da PA, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a fórmula do termo geral da PA. O termo geral da PA é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Usando essa fórmula, nós temos que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes quem? Vezes a razão. No nosso caso aqui, a N vai ser A10. A10 é igual a 1. Nós temos que o A1 vale 1, né? Mais N menos 1, o N vale 10. 10 menos 1, vezes a razão. A razão vale 6. Correto? Então, A10, ou seja, o 10º termo da PA, vai ser 1 mais 10 menos 1, 9. 9 vezes 6, que dá 54. Tá joia? Então, o 10º termo da PA vai ficar 1 mais 54. 1 mais 54 vai dar 55. Tá joia? Ou seja, o 10º termo da PA é 55. Mas por que você teve que fazer isso, professor? Eu tive que fazer isso pelo seguinte fato. O seguinte, nós temos que a soma dos termos de uma PA, acabamos de ver isso no exercício anterior, no slide anterior, é A1 mais AN vezes N dividido por 2, correto? Então, nós podemos escrever a fórmula aqui, A1 mais AN, né, vezes N dividido por 2. Tá joia? Então, nós queremos aqui encontrar quem? Nós queremos encontrar a soma dos 10 primeiros termos. Então, o nosso S10 vai ser o valor de A1 equivale a quem? O valor de A1 equivale a 1 mais quem? O AN equivale, no nosso caso aqui, vai ser o A10, né? O A10 equivale a 55, tá bem? O A10 equivale a 55. O N, no nosso caso, é o 10, tá bem? Isso tudo dividido por 2. Tá legal? Então, a soma
dos 10 primeiros termos da nossa PA vai ser 1 mais 55 dá 56. 56 vezes 10 dividido por 2. Vou simplificar aqui para facilitar os cálculos. Ou se não, você pode fazer também o seguinte. Vamos até fazer do processo direto aqui. 56 vezes 10 dá 560. 560 dividido por 2, então S10, posso fazer assim. 560 dividido por 2. O S10 pode fazer do seu jeito, tá bem? Não precisa seguir o que eu estou fazendo aqui. É igual a 280. Ou seja, a soma dos 10 primeiros termos de uma PA, 1, 7, 13, assim sucessivamente, é 280. Tá legal? Vamos para o segundo exercício. No segundo exercício, ele fala o seguinte. A soma dos n primeiros termos ímpares positivos de uma PA é 64. A soma dos n primeiros números ímpares positivos de uma PA é 64. Então é o seguinte, eu quero saber os n números ímpares positivos, tá bem? E ele está falando que a soma desses caras equivale a 64. Então, o que nós temos que saber inicialmente? Quem são esses números, tá bem? Quem é, na verdade, a nossa PA? A nossa PA aqui, quem são os números primos? Perdão, ímpares positivos. Os números ímpares positivos são 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, correto? Beleza? Então, com base nesse conjunto que nós acabamos de montar aqui dos números ímpares, o que nós podemos tirar desse conjunto? Nós podemos tirar desse conjunto a seguinte informação, que o primeiro número ímpar é o 1. Tá bem? O segundo número ímpar é o 3. Então, daqui eu posso concluir que a minha razão equivale a quem? A 3 menos 1. A razão 3 menos 1 é igual a 2. É a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Tá bem? A razão vale 2. Então, é o seguinte. Para usar a fórmula do termo geral de uma PA, eu preciso fazer o quê? Sn é igual a quem? A n, vou escrever, perdão, na verdade é A1 mais a n. O detalhe é o seguinte, eu mostrei para você que é A1 mais a n, mas pode ser também a n mais A1, porque a ordem das parcelas não altera o resultado da soma, tá legal? Às vezes eu escrevo o contrário, tá bem? Então é o seguinte, eu preciso usar essa fórmula aqui. Para usar essa fórmula aqui, eu preciso encontrar o AN, e nós não temos o AN ainda. Então, nós vamos encontrar o AN. O que devemos fazer para encontrar o AN? Nós devemos usar quem? Eu tenho que o primeiro termo vale 1, o segundo termo vale 3, a razão vale 2. Tá bem? Então, eu posso, nesse caso aqui, usar a fórmula do termo geral, concorda? Usando a fórmula do termo geral, eu vou conseguir encontrar quem? Vezes a razão. Então, nós temos aqui que o AN é igual a 1. A1 vale 1, nós já vimos. Mais N menos 1, não sei quem é N, estou procurando o N, vezes a razão vale 2. Correto? Agora, eu vou aplicar distributivo nisso aqui. Então, vai ficar AN é igual a 1 mais quem, professor? Vou aplicar n vezes 2, dá 2n. Tá joia? Eu vou escrever de preto aqui para facilitar. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Vamos voltar para o vermelho agora. Então, temos que o AN é igual a 1 mais 2n menos 2. Vai ficar 2n mais 1 menos 2 dá menos 1. Ou seja, nós temos agora o nosso AN. Se nós temos o nosso AN, nós podemos fazer o quê? Nós podemos pegar esse valor do AN e substituir na fórmula do SN. Então, para isso, vamos lá. Substituindo os valores que nós temos aqui, o SN vale quanto? O SN vale 64, concorda? Então, eu vou colocar 64 é igual a quem? O A1 vale 1, né, que nós já vimos.
O AN vale 2n menos 1. 2n menos 1. Vou multiplicar isso tudo por n, que eu estou procurando o n, e vou dividir isso tudo por 2. Tá legal? Então, por sua vez aqui, nós podemos escrever 64 é igual. O que nós podemos fazer nessa soma aqui? Eu tenho mais 1 menos 1. Vou simplificar. Mais 1 com menos 1. Vai sobrar quem? Vai sobrar 2n vezes n dividido por 2, correto? Então, vai ficar 2n vezes n dividido por 2. Tá joia? Vou simplificar novamente. Esse 2 com esse 2. Então, vai sobrar 64. 64 é igual a n vezes n, vai ficar n ao quadrado. Se nós temos que 64 é igual a n ao quadrado, então eu posso escrever que n é igual a quem? A mais ou menos raiz de 64. Mais ou menos raiz de 64. Que vai ficar n igual a mais ou menos 8. Correto? N igual a mais ou menos 8. E aí, professor? Então, nós temos duas respostas para o exercício? Não temos duas respostas. Por quê? O n que nós estamos procurando é quem? É o número. O n equivale a quem? Equivale ao número de termos. Ó. Encontre o valor de n. O n são os números, é a quantidade de elementos que nós temos, que somados, que dão 64. Então, a nossa resposta aqui vai ser que o n precisa ser somente o valor positivo. Então, o n vai ser igual a 8. Ou seja, nós temos que necessariamente somar os 8 primeiros números ímpares positivos para obter uma soma 64. Você pode fazer isso aí depois, é só você somar 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, mais 11, mais 13, mais 15. Vai até o 15, são 8 elementos. Tá joia? Então, muito bem. Pessoal, se você ficou até aqui, muito obrigado. Fiquem com Deus. Não deixem de curtir o canal. E vamos que vamos. Aquele abraço. Tchau, tchau.